Olá, povo católico. Vamos falar aqui mais uma vez, desse engodo politiqueiro medíocre que é a esquerda e a direita. Essa falsa oposição política que ainda engana muitos católicos, levando ao erro após perceberem o mal que é a esquerda marxista. E aí muitos católicos que, saindo de uma enganação, aquela lavagem cerebral que recebe do aparelhamento universitário e desde a época de colégio, que recebe aí as lavagens cerebral desde cedo, dos professorzinhos marxistas de sala de aula, eles descobrem o mal que é o marxismo e trocam por outro erro, que é a direita sionista, sempre pró-Israel. Então vai ser esse aí a nossa rápida conversa de hoje. Em uma conversa franca no jantar após a Primeira Guerra Mundial, o parceiro de Kahn Loeb, Otto Kahn, foi perguntado por que os banqueiros capitalistas apoiavam o comunismo. Ele respondeu que ambos têm um objetivo idêntico: refazer o mundo de cima pelo controle das riquezas, a direita, e de baixo pela revolução, a esquerda. Eles são todos maçons, assim disse o Otto Kahn quando foi perguntado. Seu objetivo final é a deificação do cartel bancário Rothschild, ou Rothschild, como queiram, que se apresentam como representantes do povo judeu. Portanto, temos a facção comunista de esquerda, globalista, homossexual e migratória, e a facção sionista de direita, nacionalista, heterossexual, sempre apoiando Israel. Nenhum nacionalista no mundo de hoje, é crítico de Israel, porque ele é direcionado pelo outro lado igualmente errôneo, que é a direita política. Purificaremos a ideia de Deus, identificando-a com a nação de Israel, que se tornou seu próprio Messias. O advento disso será facilitado pelo triunfo final de Israel. Frase de Otto Kahn, que era sócio de Jacob Schiff e Paul Warburg, no banco de investimento mais influente da América, o Kahn Loeb. Portanto, vale lembrar o que ele disse sobre a estratégia judaica dos Illuminati. Em seu livro Geneva versus Peace, de 1937, o conde de Saint-Hilaire, embaixador da França em Londres entre 1920 e 1924, recordou uma conversa no jantar com Otto Kahn, ocorrida logo após a Primeira Guerra Mundial. Essa exposição chocante está desaparecendo rapidamente da memória. Questionado sobre por que os banqueiros apoiam o bolchevismo, um sistema supostamente inimigo da propriedade privada, Kahn puxou seu enorme charuto e explicou que os banqueiros criam aparentes opostos para refazer o mundo, de acordo com suas especificações. Você diz que o marxismo é a própria antítese do capitalismo, Ou seja, o marxismo se opõe ao capitalismo. Mas aí o banqueiro continua dizendo, os dois são igualmente sagrados para nós. É precisamente por essa razão que eles são opostos diretos um ao outro, que eles colocam em nossas mãos os dois polos deste planeta e nos permitem ser o seu eixo, ou seja, as mesmas pessoas controlam um lado e outro. Estes dois contrários, como o bolchevismo e nós mesmos, encontram sua identidade na Internacional. Presumivelmente ele se refere ao Internacional Comunista. E continua: esses opostos reencontram-se na identidade de seus próprios propósitos e terminam na reconstrução do mundo de cima, pelo controle das riquezas, e de baixo pela revolução. Nossa missão consiste em promulgar a nova lei e em criar um Deus, ou seja,
em purificar a ideia de Deus e realizá-la quando chegar a hora. Devemos purificar a ideia identificando-a com a nação de Israel, que tornou-se seu próprio Messias. O advento dele será facilitado pelo triunfo final de Israel. Nosso dinamismo essencial faz uso da força de destruição e de criação, mas usa as primeiras, no caso a destruição, para nutrir a segunda, a construção. Nossa organização para a revolução é evidenciada pelo bolchevismo destrutivo e para a construção pela Liga das Nações, atual ONU. A ONU antes era Liga das Nações que se chamava, né? Essa instituição que vai moldando o mundo através da visão dessas pessoas que estão por trás dessa instituição. E ele continua, né, que também é nosso trabalho. O bolchevismo é o acelerador e a liga é o freio no mecanismo pelo qual fornecemos tanto a força motriz quanto o poder guia. Qual é a finalidade disso? Ele já é determinado por nossa missão. É formado por elementos espalhados por todo o mundo, mas lançado na chama da nossa fé em nós mesmos. Somos uma Liga das Nações, que na época, como eu já disse, né, era a ONU, era o nome da ONU, que contém os elementos de todos os outros. Israel é o microcosmo e o germe da cidade do futuro. Então, bastante esclarecedor todo esse trecho do livro Geneva versus Peace. As pessoas que pretendem tomar o lugar de Deus são satanistas. Os satanistas redefinem a realidade e a moralidade, virando-os de cabeça para baixo, ou seja, eles provocam o caos, inclusive guerras, que normalmente essas guerras mundiais têm essas pessoas aí no pano de fundo, como uma forma de remodelar a sociedade. Eles buscam um monopólio político, econômico e cultural mundial institucionalizado em um governo mundial. É o que eles chamam de nova ordem mundial, né? Que vem resolver os problemas. E essa resolução dos problemas é implantar todo um sistema comportamental nas civilizações, de acordo com a mente diabólica desses homens. Isso é alcançado através de um processo dialético hegeliano de criação de adversários, tese e antítese, ou seja, a falsa oposição, e obtenção de uma síntese que corresponde aos seus objetivos. No processo, adversários em potencial são eliminados. É bizarro tudo isso, né? Bem macabro esse processo. Eles criam um inimigo, criam um grande vilão para poder ter o álibi de fazer a guerra, e pela guerra você remodela o mundo. A dicotomia comunismo-capitalismo. Na revelação da Sinfonia Vermelha, Christian Rakovsky mostrou como o comunismo e o capitalismo faziam parte desse processo dialético. Em cada caso, o cartel bancário judeu dos Illuminati controla toda a riqueza e poder. Em Moscou, dizia Rakovsky, em Moscou existe o comunismo, no capitalismo de Nova York. É tudo o mesmo que tese e antítese. Analise os dois. Moscou é o comunismo subjetivo, mas objetivamente o capitalismo de Nova York. Mas objetivamente o capitalismo de Estado. Nova York é o capitalismo subjetivo, mas o comunismo objetivo. Uma síntese pessoal, verdade. A internacional financeira, a comunista capitalista, eles. Na União Soviética, o Estado possuía as empresas e os banqueiros possuíam o Estado, ou seja, capitalismo de Estado. Os Estados Unidos também têm o comunismo objetivamente, porque os mesmos banqueiros controlam a maioria das empresas. Olha só que revelação interessante, né, de Christian Rakovsky. Isso é consistente com a famosa citação de 1954 de Rowan Gaiter, presidente da Fundação Ford, que ele disse o seguinte: operamos aqui sob diretrizes que emanam da Casa Branca. O conteúdo das diretrizes sob o qual operamos é que usaremos nosso poder de concessão de doações
para alterar a vida nos Estados Unidos, de modo que possamos ser confortavelmente fundidos com a União Soviética. Que bizarro! Conclusão: estamos nos estágios finais de uma conspiração de longo prazo por banqueiros, normalmente de judeus cabalistas, e seus lacaios, suas marionetes maçônicas, para erigir um Estado policial mundial e nos controlar por fraude e força. Suas palavras de ordem. Isso foi alcançado por um processo dialético artificial, melhor exemplificado pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria, onde fabricaram e financiaram os adversários. Ou seja, tudo uma brincadeirinha com a vida das pessoas. Bem típico do que as Sagradas Escrituras caracterizam o demônio com 3 palavras, né? A finalidade, as 3 finalidades: matar, roubar e destruir. E aí as pessoas ficam nessa guerrinha política como existisse, né? Internamente, a dialética Illuminati é refletida por George Soros, que financia a esquerda, e os irmãos Koch, que financiam e controlam a direita. Ambos são judeus Illuminati. A esquerda radical e o islamismo também são financiados por empresas através da Fundação TIDES. Você pode apostar que esse financiamento se estende ao controle da mídia por meio de propriedade ou publicidade. Também se estende a universidades e fundações afins. Aqui o autor do livro, o autor desse texto, né, que é do site Henry Mackle, termina dizendo: espero estar errado, mas acredito que a Rússia de Putin faz parte dessa estratégia de controle. O mesmo acontece com o Irã e até a China. O movimento libertário e os movimentos anticomunistas dos anos 50 foram igualmente motivados. Não temos liberdade política real, assim como não temos cultura real. Tudo foi projetado para avançar na agenda da nova ordem mundial. Um monopólio econômico, político e cultural total dos banqueiros Illuminatis. Interessante aqui que ele fala na Rússia, e esse texto foi de 2019. E hoje estamos vendo aí a Rússia como ponta de lança de uma guerra, né? E aqui ele mostra que tem todo sentido que ela faça parte dessas guerrinhas que acontecem de forma reais, mas são uma briga de mentirinha, né?